Olá, pessoal, tudo bem? Vamos mais uma semana que começa. Nós vamos trazer hoje aqui na disciplina de estágio supervisionado 1 para o curso de vocês de licenciatura em matemática. A gente vai estar falando um pouco a respeito de como se dá a observação do estágio, né, obrigatório. É necessário, falando assim, orientações gerais, é preciso que vocês tenham em mente que vocês estarão ali nesse período de estágio sendo para observação e coparticipação, que vocês estarão ali junto a essa comunidade acadêmica para servir à escola e aos professores tanto quanto possível. O que isso significa dizer? Que se você for solicitado, né, planejar com o professor uma atividade prática, um experimento, alguma atividade no laboratório, auxiliar o professor no laboratório de informática, na condução de uma atividade de matemática, por exemplo, que vocês estejam disponíveis e que sejam solícitos em relação a isso, que possam agir com proatividade na proposição de um exercício, se o professor precisar, e solicitar de vocês, que, como eu disse, o estágio, ele é observação e coparticipação, ou seja, com um papel coadjuvante, auxiliando o professor ali em alguma atividade que seja pertinente e que ele vier a solicitar de vocês, tá certo? E, claro, sem interferir no trabalho do professor dentro da sala de aula, né? Sem ter uma intervenção, tá? Tudo que vocês podem estar fazendo nesse ato de coparticipação é sob a solicitação do professor, ou seja, o professor solicitou, você esteja ali agindo com proatividade para poder auxiliá-lo no que for pertinente, tá? Então, nesse momento, é desejável que vocês, estagiários, participem das atividades planejadas pela escola, prestando ajuda à escola e também aos professores de modo geral, tendo em vista que esse estágio, ele não é apenas de observação em sala de aula. Vocês sabem que essa observação e coparticipação em sala de aula é apenas 20 horas, né? Tem mais 40 horas em que você vai estar ali com aquelas atividades de observação de conselho de classe, de estrutura física da escola, do trabalho da gestão, como é que se dá, como é que é composta a coordenação, supervisão do trabalho docente, tudo isso. Então, você vai estar ali observando e prestando algum auxílio conforme seja necessário, tá bom? E aí, nesse estágio de observação, né, é uma presença sem participação, sem participação protagonista, mas com uma participação coadjuvante, como eu disse, auxiliando na medida que vocês são solicitados, seja pela escola de forma geral, ou pelo docente que você esteja observando, tá bom? Então, o que que você vai observar, né? Sem essa participação direta? A situação geral da escola e vai descrever o nível cognitivo das aulas, e a gente vai falar um pouquinho o que observar nesse nível cognitivo das aulas, que é a observação mesmo da docência, da regência, né? O que que se observa? O clima afetivo e também da organização das aulas, clima afetivo entre professor e aluno, como é a relação professor-aluno? É uma relação respeitosa, que gera um clima organizacional satisfatório e favorável ao processo de ensino e de aprendizagem, ou é uma relação complicada em que, às vezes, o aluno fala, o professor não responde, o professor fala, o aluno está olhando dando atenção a outra questão que não seja associada à aula propriamente, como é que é isso, né? E também incidentes críticos. O que seria um incidente crítico, por exemplo? O professor dando aula, o aluno ali no celular, professor dando aula, o aluno ali com MP3, professor ministrando aula, o aluno ali conversando. Esses são incidentes críticos que a gente considera no ambiente de sala de aula, que é um espaço em que as atenções têm que estar direcionadas ali para a aula do docente, né? E à medida que ele direciona outras atividades com participação desses estudantes, mas não para ele estar falando e o estudante está fazendo uma outra atividade ou conversando com o colega. Isso a gente caracteriza como incidente crítico, tá? Então, como o professor trabalha o conhecimento específico dos fatos, sim, as teorias, tudo isso aí você vai descrever, né? Se a forma, a metodologia que ele adota
se exige uma memorização por meio de questão, de exercício, ou não, né? Se ele faz relação do assunto com o cotidiano, ou seja, se ele trabalha os conteúdos de forma contextualizada, tudo isso faz parte do que você vai estar relatando a partir da observação que você tem. Se o professor adota uma metodologia mais tradicional, ou essa metodologia mais contemporânea mesmo, que é a metodologia em que o estudante tem uma participação mais ativa, que os conhecimentos prévios que ele traz da vida, do cotidiano, conhecimento empírico levado em consideração, tá bom? Considera as concepções prévias dos alunos, os professores, né, o professor que você observou, ou os professores, ele considera essas concepções que os alunos já têm sobre determinado assunto que está sendo abordado em sala de aula, como é que se dá esse processo? É isso que você vai estar relatando aí na parte associada ao nível cognitivo e organização das aulas, tá bom? Aí falando mais um pouco do nível cognitivo dessas aulas, né? Como é que o professor conduz a aula? Como é a abordagem? Tá? É uma abordagem expositiva, mais centralizada nele, ou o docente ele chama mais a atenção dos alunos no sentido de querer a participação efetiva desses estudantes, ele faz uma exposição inicial e depois começa os questionamentos. Tudo isso você vai estar relatando de acordo com a realidade que você estiver observando, né? Há um roteiro explicativo, os alunos eles fazem registros, anotações, você observa como é que eles se comportam à medida que o docente vai apresentando os conteúdos, os estudantes eles vão fazendo esses registros, né? E o docente ele levanta hipóteses e testa com os alunos, por exemplo, essas hipóteses de acordo com o que ele está trabalhando, né? Então, a pesquisa para os trabalhos em casa, o professor, ele passa muito trabalho para casa, como é que acontece? Ele sugere site, sugere livro para os alunos fazerem a leitura, ele corrige essas atividades, ele discute os trabalhos que ele corrigiu com esses estudantes, tudo isso são aspectos que você deve estar é, relatando no seu diário de bordo, tá bom? Todas essas questões associadas à observação com coparticipação, tá? Então, são aspectos importantes que vocês têm que estar levando em consideração e que auxilia vocês na elaboração do roteiro do diário de bordo, tá? Essa semana vocês vão fazer a leitura das referências, assistir videoaula e executar o estágio supervisionado, né, na escola, que é o que de fato vocês estão nessa etapa de execução do estágio supervisionado. Sempre eu trago um vídeo semanal nesse sentido de trazer algum conhecimento, mas considerando que a gente já teve a parte teórica anteriormente lá nas 20 horas, e aqui é para vocês não se desligarem, tá? Que a gente sabe que vocês estão executando o estágio supervisionado de vocês, tá? Então, boa execução, bom trabalho, bons estudos. Até a próxima.